Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje no encontro super especial, agora a 40 dias das nossas eleições, para analisar o que foi a participação do presidente da República, candidato à reeleição, numa entrevista no Jornal Nacional da Rede Globo de televisão. Primeiro reparo aqui que cabe aqui nessa fala inicial é se de fato quem assistiu a uma entrevista, porque jornalisticamente uma entrevista é um ambiente onde você tem ali o entrevistador, o jornalista, normalmente, fazendo perguntas ao entrevistado e o entrevistado respondendo objetivamente aquelas perguntas. O que nós assistimos ontem, quem pôde assistir, não foi nada disso. Nós estivemos muito mais próximo ali de uma situação envolvendo um debate psiquiátrico, um debate no âmbito psicanalítico ou no campo metafísico, espiritual, do que uma entrevista objetiva para esclarecer uma série de situações. Os entrevistadores tiveram que fazer um exercício gigantesco para poder mergulhar nessa realidade paralela do entrevistado. As perguntas iam redondas e voltavam quadradas, voltavam triangulares. Nós que estávamos assistindo essa situação toda, a gente ficou com a impressão que, de fato, o Bolsonaro ali perdeu bastante. Mas a gente não deve ficar absolutamente confiante que essa foi a percepção geral. Porque as pessoas que estão num outro mundo, nesse mundo paralelo criado pelo Bolsonaro, elas entenderam que o Bolsonaro foi muito bem. Então, o que vai acontecer daqui para frente em função dessa entrevista, ou do conjunto de entrevistas que a gente vai ver ao longo dessa semana, é que irá importar. Aí eu me lembro de uma frase aqui do Jean-Paul Sartre, de um pensamento, que ele dizia que não importa aquilo que fazem com a gente. O que importa é aquilo que a gente faz com o que fizeram com a gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o que nós assistimos, a impressão que nós tivemos, as pessoas que estavam interessadas nesse encontro, têm sobre essa realidade, não vai importar muito. O que vai importar será o desdobramento, como o restante da sociedade receberá esse conjunto de informações ou esse conjunto de análises. As pessoas, portanto, que já seguiam o Bolsonaro, estão dentro desse universo paralelo também, entenderam absolutamente o que ele entendeu, o que ele falou, e entenderam ali que ele se deu muito bem. E quem está no campo da racionalidade, da percepção crítica, simplesmente reforçou aquilo que nós estamos vendo, que nós temos uma pessoa absolutamente incapaz, uma pessoa que mente, uma pessoa que tem um cinismo profundo e que seria incapaz de ser contratado, inclusive, por muitos dos seus apoiadores empresários, que elogiam o Bolsonaro, fazem grupinhos, acham que ele é melhor para o Brasil, mas seriam incapazes de nomear o Bolsonaro ou de dar a Bolsonaro qualquer direção de qualquer ponto de uma das suas empresas, para Bolsonaro e para os filhos de Bolsonaro também. Então a gente já vive esse paradoxo, essa situação muito peculiar. Objetivamente, o que nós podemos concluir aqui, já de início, antes de entrarmos em pontos específicos, é o que nós vimos ontem, o resultado da omissão dos grandes veículos de comunicação, principalmente a Rede Globo de televisão, diante das incontáveis mentiras, as incontáveis lives do Bolsonaro, onde ele reforçou uma série de mentiras, de atentados à República, à soberania do nosso país, à realidade brasileira, ao futuro do nosso povo. Na medida que as omissões foram se acumulando ao longo de quase 4 anos, a bolha vai ficando cada vez mais consistente. A bolha vai ficando cada vez mais rígida e fica difícil você chegar para uma pessoa que está dentro dessa bolha dizer que o candidato não foi bem, que ele mentiu, que ele alterou dados, que ele saiu pela tangente, que ele não tem princípios, que ele não tem moral, enfim. É muito complicado. Então, o que de importante acontecerá será a avaliação que as pessoas que ainda não tiveram contato direto com essa entrevista farão dessa situação. Muitos jornalistas estão debruçados sobre essas questões e certamente a grande maioria vai entender ali aquilo que nós estamos vendo aqui, que Bolsonaro mentiu, ele perverteu a verdade, ele foi agressivo, foi mentiroso, foi absolutamente deselegante, deseducado com o William Bonner e a Renata Vasconcelos, e tem algumas coisas muito importantes que não podem passar despercebidas. Quando ele foi cobrado sobre o papel,
sobre o entendimento que ele tem sobre o processo eleitoral, em nenhum momento ele disse que assumirá o resultado das eleições. Ele sempre colocou uma condicionante. Se as eleições forem limpas, forem transparentes, forem auditáveis, alguma coisa assim que ele falou. William Bonner e a Renata Vasconcelos não conseguiram arrancar dele esse compromisso de forma muito clara. Então ele deixou no ar ainda essa expectativa, esse sentimento que é possível fazer algum tipo de ruptura institucional. A gente vai ver mais alguns acontecimentos ao longo dessa semana. Agora, especificamente em relação ao encontro, entrevista, bom, anotei aqui para falar com vocês alguns pontos, mostrando, inclusive, assim, registrando que o Bolsonaro ele estava bastante incomodado, né? Ele estava, assim, visivelmente nervoso. E a impressão que eu tive em alguns momentos ali é se ele conseguiria chegar até o final desse encontro, né? Não vou nem chamar mais de entrevista, mas ele conseguiu chegar, né? Mas ele teve ali um esquecimento muito importante, né? Pelo menos para o público que ele queria atingir, que estava ali certamente na colinha que ele botou na mão dele e que ele não falou, né? Não falou em pauta moral. Vocês podem observar que isso acabou ficando para o final, foi ficando para o final. Ele não conseguiu falar em Deus, não falou em família, não falou em kit gay, não conseguiu ler a sua cola que estava na mão. E o William Bonner e a Renata Vasconcelos, por mais que eles tenham visto a colinha na mão do presidente da República, eles não fizeram nenhuma menção do tipo, presidente, trouxe de novo a colinha na mão. Não, ficaram na deles, enfim. E a coisa seguiu. Começou então com ele não assumindo esse compromisso e depois a gente teve pontos relevantes, né? Ele falou que o William Bonner estava mentindo e a William Bonner poderia ter rebatido ali um instante quando o William Bonner disse que o presidente tinha atacado as instituições, tinha ofendido a ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Bolsonaro falou, você está mentindo, você está faltando com a verdade. E o William Bonner deixou passar um tempinho para depois falar, mas o senhor chamou Alexandre de Moraes de canalha, todo mundo viu isso, né? Eu pensei que eles estavam ali com uma checagem em tempo real, mas eles estavam dando ali um tempinho, um delay, para depois perguntarem ao Bolsonaro novamente, porque o que a gente percebe ali é que os entrevistadores, mesmo tendo feito treinamento, que certamente eles fizeram, eles toda hora ficavam chocados ali pelo fato de estarem diante de uma realidade paralela que o tempo todo o mundo paralelo era jogado para eles ali no meio daquela entrevista. Então a gente teve esse momento, né? O William Bonner salientou ali que o Bolsonaro o chamou de canalha, mas gente, é como eu digo a vocês, né? 4 anos, uma maior empresa de comunicação do Brasil, não indo atrás do presidente da República, não escalando uma equipe para ir atrás do presidente da República. Nós vimos agora um rapaz lá, com camisa do São Paulo, chegando com o celular perto do presidente da República, conseguindo perguntar coisas ao presidente da República, e uma emissora de televisão, com a capilaridade que tem, com o time que tem, com o poder que tem, não conseguir nunca fazer nenhum tipo de pergunta ao presidente, ou simplesmente ignorar, não fazerem nenhum tipo de cobrança, é um negócio que só poderia resultar nessas situações todas que a gente viu ontem. Então, de um certo modo, do ponto de vista institucional, o que a gente pode registrar também é uma grande hipocrisia da emissora, né? Porque tudo aquilo que eles estavam perguntando a Bolsonaro poderia ter sido contestado pela emissora em tempo real, quando esses fatos aconteceram lá atrás. Aí eu volto a salientar, não confunda a Globo News com Rede Globo, com Jornal Nacional, com Telejornal. O Telejornal nunca teve ninguém fazendo opinião, emitindo opinião, diferente dos veículos específicos que têm jornalistas e que fazem uma cobertura mais crítica do que foi o governo Bolsonaro. Mas apenas uma minoria acaba assistindo a TV a cabo, a Globo News. A grande maioria se informa pelo Jornal Nacional e ontem a audiência deve ter sido muito grande. Então, o Bolsonaro, mais uma vez, ele foi perguntado ali se ele tinha algum tipo de entendimento conspiratório sobre a democracia brasileira, ele se esquivou de um lado, se esquivou do outro. Foi perguntado novamente, um pouco mais adiante, o que ele achava das pessoas pedirem o artigo 142, intervenção militar, e ele disse que isso é liberdade de expressão, ou seja, uma pessoa ir para as ruas para fazer uma manifestação concreta pela quebra da democracia, para que se rasgue a Constituição, para se ter uma intervenção militar, a implementação de uma ditadura, ou seja, isso tudo é crime, mas na cabeça do presidente da República isso é apenas liberdade de expressão. E a sua bolha vai entendendo que ele está dizendo as coisas certas, né?
Foi mais uma vez perguntado várias vezes sobre a questão do resultado das eleições, se enfatizou isso, mas em nenhum momento a gente viu um compromisso claro dele com essa resposta. Depois se entrou na questão da saúde, a questão da pandemia, da Covid, e ele simplesmente atacou a mídia, né? Porque por ele ali o problema maior foi que a mídia tirou a autonomia dos médicos. E o William Bonner e a Renata Vasconcelos não conseguiram ali entrar nesse mundo paralelo. Do que é que ele está falando? O que tem a ver a mídia com a autonomia dos médicos? A Renata Vasconcelos perguntou várias vezes para ele se ele se arrependia daquilo que ele tinha feito, daquilo que ele não tinha feito, da imitação que ele fez de pessoas morrendo de Covid, e ele não respondeu, ele não disse que se arrependeu desse tipo de situação. Foi mostrado ali que a falta de empatia dele com o cidadão brasileiro tinha sido percebida por muitas pessoas aqui no nosso país, e ele disse que a empatia dele estava manifestada quando ele visitou periferias ao longo da pandemia, como se fazer aglomeração fosse, de fato, uma demonstração de empatia com as pessoas, quando foi exatamente o contrário. Mas não houve tempo, né, para ficar se rebatendo esse tipo de resposta desse universo paralelo do Bolsonaro, porque a entrevista tinha 40 minutos e eles estavam ali com uma pauta para esgotar alguns temas, né? E volto a salientar. De fato, a empresa foi cúmplice nessa história. O William Bonner, que é redator-chefe do Jornal Nacional, foi cúmplice. Muitas vezes eu disse aqui para vocês, não adiantava colocar aquele fundo preto informando o número de mortos, quando durante as matérias, ao longo de toda a pandemia, o nome do presidente da República jamais foi citado. É só vocês conferirem. E quando você não é citado, quem não é visto não é lembrado. E por que aconteceu sempre isso? Porque ao garantir que o Bolsonaro não sofreria o impeachment, se garantiu tudo aquilo que aconteceu no plano econômico aqui no nosso país, comandado por Paulo Guedes. Pois bem, já comentei isso com vocês várias vezes. Renata Vasconcelos falou de Manaus, que o governo demorou muito e o Bolsonaro mentiu, disse que em 24 horas já estavam lá o cilindro de gás, e a Renata Vasconcelos lembrou que foi só a partir do 9º dia que aconteceu isso, e depois entrou-se na questão ambiental. Se perguntou ao Bolsonaro por que o Brasil está batendo recordes de desmatamento. E aí ele confunde propositadamente desmatamento com queimadas. Aí ele disse que na França está tendo queimadas, que na Itália está tendo queimadas, na Espanha, Portugal, sei lá, falou uma série de países. E demorou um tempo para Renata Vasconcelos dizer assim, presidente, eu estou falando de derrubada, de desmatamento, de falta de participação ou de órgãos da administração pública para coibir o desmatamento. E aí ele deu uma série de respostas, dizendo que o Brasil é o país que preserva mata e piriri, foi por aí, mas ele não disse que num eventual governo o que ele pode fazer. Ele disse, de fato, que nós podemos ler ali, que os órgãos ambientais vão continuar desaparelhados, que ele é contra, ele citou isso, a destruição de tratores que estão em áreas ilegais, fazendo desmatamento, eu ia falar derrubamento, né? Desmatamento ilegal. Ele ali falou mais uma vez que não deve se destruir esses equipamentos que estão em propriedades, fazendo uma destruição da floresta, enfim, dizendo que vamos entrar aqui com um programa de carbono, de energia eólica, falou um monte de história ali, mas enfim, apenas enganou quem já está acostumado a escutar as mentiras do atual presidente da República. Se entrou depois na discussão política sobre o Centrão, perguntando se os eleitores deviam acreditar naquilo que ele tinha dito anteriormente ou acreditar agora nos fatos, uma vez que ele disse que estava fazendo uma política diferente, que jamais entraria para o Centrão. O general Heleno, inclusive, o William Bonner tentou cantarolar ali a música Se Gritar Pega Ladrão, Não Fica Um, Meu Irmão. E foi bom ele ter lembrado aí do desaparecimento do general Heleno. Mas o Bolsonaro, enfim, saiu com aquele cinismo, aquela desfaçatez absurda, né? Dizendo que não se governa, que se o William Bonner queria que ele fosse um ditador, né? Então, quer dizer, e aí o William Bonner ficava assustado, né? Porque, de fato, era um universo paralelo do bolsonarismo, ou da cabeça do Bolsonaro. Se falou também da educação. Se o Bolsonaro é uma pessoa que escolhia pessoas no campo da técnica, da competência, por que nós tivemos 5 ministros da educação? E aí ele respondeu, olha, quem entra e não dá certo, a gente afasta, enfim. Aí depois entraram também na questão da corrupção,
e ele negou que o governo dele tivesse corrupção, dizendo que o governo dele não tinha corrupção, e aí as pessoas vão acreditando nisso, né? O William Bonner lembrou o ministro da Educação, lembrou os pastores vigaristas, e o Bolsonaro ficou... Mas e os dutos, né? Querendo aqueles dutos, né, que a Rede Globo de televisão apresentava, quando nós tivemos o Mensalão e tivemos o Petrolão também. Então ele falou, porque não tem aqueles dutos, né? Sinal que não está tendo corrupção no governo Bolsonaro. E aí não se arrependeu de absolutamente nada, né? E o que fica para o final ali é que ele estava ali com uma colinha na mão e ele não conseguiu atingir o objetivo que muitos estrategistas da campanha dele tinham traçado, dele fazer um discurso direcionado para o público D e E. As pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, pessoas beneficiárias dos programas sociais, porque tem uma situação que é muito dramática, gente. Essas pessoas que estão nessas franjas, como dizem os sociólogos da sociedade, elas estão muito afastadas do debate político, do debate orgânico. Como é que funciona o Estado, como é que funciona o governo do Estado, a prefeitura, as secretarias, o que é um programa de educação, o que é um plano plurianual, o que é um orçamento público, o que é a economia do nosso país, enfim, são situações que não entram no universo de uma grande parcela da sociedade. Para essas pessoas, o que pega de cheio é você falar de Deus, você falar de família, você falar de casamento, você falar de criança, você falar, enfim, desses valores morais, de drogas, de pautas de comportamento, porque isso todo mundo entende. Você pode não entender como é que funciona a macroeconomia, mas você sabe o que é um casamento de homem com mulher ou um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Você sabe o que é sexo, você sabe o que é criança, o que é influenciar uma criança, o que é Deus, o que era ir a uma igreja, o que não é, o que significa não ir a uma igreja, enfim. Uma série de situações que são de fáceis assimilações. Só que o Bolsonaro não conseguiu falar absolutamente nada, embora essas coisas todas, esses valores, estivessem ali anotados na mão dele. E como eu disse para vocês, como o William Bonner e Renata Vasconcelos não caíram na armadilha, ele conseguiu esgotar ali o minuto final dele sem falar a palavra Deus, sem falar família, sem falar em pátria, sem convocar ninguém para o 7 de setembro. No entanto, ele não assumiu compromissos com a democracia, com o processo eleitoral aqui do nosso país, e isso certamente vai ser suscitado a ele, vai ser cobrado a ele outras vezes. Está marcado um debate entre os candidatos à presidência da República na TV Bandeirantes. A questão é, será que ele vai topar ir nessa? Porque nessa vão ter ali pessoas ali com menos filtros, com menos carinhos, menos tatos com o presidente da República, como tiveram a Renata Vasconcelos e o William Bonner. Então, gente, basicamente algumas das avaliações que eu fiz aqui com vocês nos nossos encontros anteriores, elas se confirmaram. O Bolsonaro não foi dizimado, não foi destroçado, porque quando acontece isso, isso fica claro, patente, e o resultado eleitoral disso, o resultado nas pesquisas eleitorais, é inconteste. A situação fica absolutamente evidenciada. A gente vai ter que aguardar aí as próximas pesquisas para ver se esse tipo de participação hoje no Jornal Nacional teve algum efeito e qual será o material que será divulgado, que será recortado pelas redes de uma maneira geral, da participação de Bolsonaro nessa entrevista complicada, né, que nós assistimos na noite de ontem. Gente, espero aqui ter jogado algumas luzes, algumas reflexões para o entendimento do que foi essa noite de ontem. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e mais tarde a gente volta, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!